2, continuar o capítulo 11. Nós vamos fazer o exórdio. O exórdio é do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, o tema proposto pela Adriana é o capítulo 120, lição Zelo Próprio. Antes disso, vamos lembrar a mensagem de nossa agenda do dia de hoje, dia 1º de janeiro, é uma mensagem que foi extraída do livro de Emmanuel, o livro Vinha de Luz, do capítulo 24 desse livro, que também foi extraído de Paulo Romanos, 14, versículo 19, que diz: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz. Então, que neste ano a mensagem seja essa para a nossa vida, né? Sigamos as coisas que contribuem para a paz, ok? Então, eu vou desativar o som aqui pela interferência. Pronto. Aí, Adriana, pode abrir o seu som e fazer o exórdio. Boa noite a todos. Está na página 255, Zelo Próprio, capítulo 120, traz a seguinte epígrafe: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Segundo João, capítulo 1, versículo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra. Receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mas, semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te e não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Só para avisar que a internet da Malu caiu, tá? Ok. Então, irmanados e apaziguados pelo exórdio, lido pela Adriana, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, nós convidamos a Liana para proferir a prece de início. Vamos todos, neste momento, vamos asserenar os nossos corações, as nossas mentes, buscar toda tranquilidade e vamos nos entregar, mais uma vez, a esse estudo maravilhoso durante as semanas que virão neste novo ano, que se inicia hoje. Mestre, nos colocamos novamente diante de Ti, um dia tão especial, para dizer que estamos renovando aqui
Jesus, o nosso compromisso com a tua palavra, com os teus ensinamentos. É mais um período neste plano terrestre. Possamos, através de nosso estudo, ganharmos mais consciência de que somente através de ti, de tuas palavras, vamos conseguir galgar esse caminho que nos leva ao nosso Pai. Renovamos aqui as lições de amor, de caridade, e buscamos, nesse amor que tu nos ensinaste, Jesus, a coragem para seguirmos a nossa vida, enfrentarmos todos os desafios, que não são poucos diante de tantas imperfeições que trazemos. Mas vamos tentar, com a força de nosso coração e dos sentimentos maravilhosos que tu trouxeste como exemplo, para que possamos descobrir em cada dia a necessidade de amarmos a Deus e amarmos ao nosso irmão, e que dessa forma possamos transformar o mundo em que vivemos num lugar muito melhor, com pessoas melhores. Porque podemos fazer isso, Mestre, se seguirmos, já que és o nosso modelo e guia, e que temos consciência de tudo isso. Iluminai nosso caminho, nossas mentes e as nossas atitudes, para que consigamos nos tornar cada vez melhores. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, nós podemos agora dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, o capítulo 11, e nós estamos hoje aqui, nas minhas contas, seria o 8º encontro. Não sei se está certo. Está certo, Guta? É o 8º encontro? Isso? Joia. Então, tá bom. Então, nós paramos no item 11.12. Aqui, na página, seria o último parágrafo da página, né? O último parágrafo. O meu é página 142. Não obstante conservar-me em prece, todo mundo encontrou? Ok? Podemos ir, então? Então, vamos lá. Então, aquela conversa, né, entre Alexandre e André Luiz, orientando sobre o episódio do que estava acontecendo. Então, não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra, exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Podemos seguir adiante. O pobre irmão, semiconsciente, permanece imantado a um grupo de perigoso de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo, em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Então, aqui está acontecendo, eles estão investigando aquele caso, né, do esposo Raul. falecido, né, de Raul, que é o esposo falecido, né, que estava suspeitando que ele tivesse sido assassinado, mas, na verdade, ele cometeu suicídio. Então, ali naquele momento, Alexandre se conecta, né, abre a sua terceira vista, né, e visualiza Raul imantado a um grupo de vampiros, né, porque ele cometera suicídio, abaixara a frequência vibracional a nível daqueles irmãozinhos que estão comprometidos, né, em seu desencarne. Então, ele está ali imantado àquelas pessoas. Ok. Então, vamos lá.
Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era um dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atirava-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurasse beber o líquido em sede devoradora. Então, ali, cheio de irmãozinhos desencarnados, ignorantes, né? Na penumbra da sombra, e eles ficam imantados vibracionalmente aquele lugar de matança, né? De matança bovina. Uma vez que eles, no envolvimento da sombra do desencarne que eles estão, eles acreditam ser necessitados de sangue, da energia vinda do sangue, né? Então, Alexandre perceberam o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André, estes infelizes irmãos que não nos podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade, né? Então, André Luiz e Alexandre, eles penetram nesse recinto, os desencarnados que estão ali imantados vibracionalmente aquele local não conseguem perceber os dois, porque eles estão em uma situação vibracional, em um campo vibracional muito inferior do que está Alexandre e André Luiz, né? E Alexandre começa, então, a explicar para André Luiz que eles estão ali tentando sugar as forças do plasma sanguíneo, né? Então, vamos tentar entender que Alexandre quis nos passar essa informação, né? Então, ele está nos mostrando que o plasma sanguíneo tem uma força, não é? Falando aqui, estão sugando as forças do plasma sanguíneo. Então, primeiro, o que é plasma sanguíneo, né? Então, o nosso sangue é um líquido, né, que tem a principal finalidade de levar nutriente a todas as células do nosso corpo. E o sangue, ele tem duas partes principais. A parte sólida, que é a parte celular, e a parte líquida. A parte sólida é compreendida pelos fragmentos e pelas células que estão presentes no sangue. Quais células? As nossas células de defesa, que são os nossos leucócitos, que são conhecidos como glóbulos brancos. As células vermelhas, que são as hemácias, são chamadas de células vermelhas porque ela tem cor vermelha devido à hemoglobina, que é um pigmento que está dentro dessa célula, das hemácias, cuja finalidade desse pigmento é capturar o oxigênio. Então, as hemácias, elas percorrem com o sangue todo o corpo humano, chegam no nosso pulmão, captura o oxigênio e leva o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Lá na periferia, nas células do nosso corpo, elas entregam oxigênio e capturam o CO2.
O CO2 é o produto de excreção das células, que faz mal para o nosso corpo. Então, elas capturam esse CO2 e levam para o transporte reverso, que é a gente que leva das células para o nosso pulmão para expelir o CO2. Então, temos os leucócitos, células de defesa, as hemácias, que são essas que realizam o transporte de CO2 e do oxigênio, e tem um fragmento celular, que são fragmentos de uma célula maior. Essa célula maior, ela fica na medula, chama megacariócito, e o fragmento dessa célula gera pequenos pedacinhos de célula que são chamados de plaquetas. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação do nosso sangue. Então, plaqueta não é célula, e sim fragmentos de uma célula maior. Então, a parte corpuscular, a parte sólida do sangue, é formada pelos leucócitos, hemácia e pelas plaquetas. E a parte líquida é formada pela água, que é a maior componente do sangue, e por grandes e pequenas moléculas, a gente chama de macro e micromoléculas, que são as proteínas, que são os nossos anticorpos, os vários íons presentes no nosso sangue, tá? Então, é isso daí. Então, essa parte sanguínea, Alexandre nos fala que tem uma força. Então, vamos tentar compreender se realmente tem uma força. Então, nós vimos que o sangue tem essa parte celular e a parte líquida, que é chamada plasma. A parte celular, cada célula que tem no sangue, então, para a gente ter uma ideia, em 1 milímetro cúbico de sangue, né? Então, 1 milímetro cúbico é um pouquinho de sangue, a parte muito pequenininha do sangue. Então, a gente pega, o que significa isso? É pegar a régua e ver os centímetros. O milímetro é a 10ª parte do centímetro. Então, 1 milímetro cúbico é um cubo que tem 1 milímetro nas arestas. Então, é um cubo muito pequenininho, né? Então, nesse milímetro cúbico de sangue, de hemácias, por exemplo, nós vamos ter em torno de 4 a 6 milhões de hemácia nesse milímetro cúbico de sangue. De leucócito, nós vamos ter em torno de 5 a 10 mil leucócitos nesse milímetro cúbico de sangue. De plaquetas, nós temos em torno de 150 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Então, é muita célula, né? Então, cada célula, né, ela tem uma energia, que é chamada de energia vital, que corresponde ao estado metabólico da célula. Então, a célula tem energia, né? Então, a energia vital, a gente não estudou o princípio vital, né? O princípio vital vem do fluido cósmico universal, e o princípio vital é a potencialidade de gerar a vida. Esse que é o princípio vital, né? Então, a energia vital é o estado metabólico da célula. Então, energia vital é o somatório de cada parte de uma célula que contém energia, tá? Então, isso que é energia vital de uma célula. Então, se nós pegarmos apenas um componente dentro de uma célula, vamos pegar, por exemplo, uma hemácia, né? E dentro das hemácias, vamos tirar um componentezinho que é o ATP. O que é o ATP? O ATP é uma molécula que tem uma energia guardada, que quando essa molécula ela é degradada, ela libera energia para a gente poder se movimentar, falar, respirar, então realizar trabalho. Então,
a vida só é possível porque tem essa molécula dentro das células, ATP. Então, onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo mostrar a quantidade de energia que tem em 1 milímetro cúbico de sangue. Então, dentro de uma célula, nós temos, por exemplo, esses ATPs. Então, se a gente pegar como exemplo as hemácias, né? As hemácias, nós temos uma quantidade de ATP dentro dessas hemácias. Então, se nós analisarmos a quantidade de ATP dentro da célula, a gente pode chegar a um valor de energia. Então, só pegando a quantidade de energia, de ATPs, só pegando a quantidade de ATP que está presente dentro das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, é uma energia suficiente para poder elevar um saco de 10 quilos de arroz. Imagina um saco de 10 quilos de arroz, o tamanho que é. Essa energia presente só nessas hemácias dos leucócitos, nas plaquetas, ela consegue pegar um saco de arroz e elevar a 8 metros de altura. Então, veja a quantidade de energia que tem só nas hemácias, plaquetas e leucócitos, né? Então, que está no sangue, em movimento. Então, por isso que Alexandre mostra o vínculo vibracional desses irmãozinhos desencarnados, porque eles acham que para eles adquirir energia é necessário eles sugarem essa energia vital do plasma sanguíneo, essa quantidade imensa de energia potencial que tem nesse sangue que está sendo jorrado ali naquele matadouro. Entendeu? Você conseguir explicar um pouco essa energia que tem dentro das células, Tá. que tem uma energia potencial? Pois não, Adriana? Sim. Marco, aí me veio uma dúvida. No caso aí, os irmãos inferiores estão sugando do sangue. E quando esses irmãos se juntam ao encarnado, ele suga a energia de onde? Do sangue Tá. também? Mas vamos lá. Vamos lá. Eles estão sugando a energia, mas é uma energia psíquica. Né? Psíquica. Então, eles estão imantados naquele local ali e eles acreditam que eles precisam daquela energia, que, na verdade, nós sabemos que não precisam, né? Está desencarnado. Está desencarnado. Mas, então, eles estão vibracionalmente conectados àquela região e eles acreditam que aquela energia ali eles estão sugando, que na verdade não estão. Porque o indivíduo desencarnado, ele não tem essa necessidade. Oi? Então, quando há a relação do vampirismo, do desencarnado com o encarnado, também é psíquica também? Também é psíquica. Por quê? Porque a gente explica, né, que só consegue o vampirismo se ligar ao encarnado, o vampiro ligar ao encarnado, pelo padrão se vibracional. o encarnado estiver exatamente no estado vibracional do mesmo nível que ele. Para quê? Para que haja sobreposição de pensamentos. Entendeu? Então, ele suga psicologicamente o desencarnado pela sobreposição de pensamento. Né? E nós não sabemos que quando nós temos quando a gente tem pensamentos que nos colocam para baixo, né? A gente não fica cansado, desanimado, né? Por quê?
Porque para nós gerarmos esse pensamento, o nosso corpo utiliza energia. O nosso corpo utiliza energia para nós gerarmos esse pensamento. As nossas células cerebrais, elas entram em atividade. E toda atividade cerebral consome ATP do corpo, utiliza energia. Então, o vampiro, quando ele sobrepõe espiritualmente, né, o encarnado, ele faz com que o encarnado ele processe mais ainda esse pensamento doentio. Então, quanto mais ele processa o pensamento doentio, o encarnado, mais gasto energético ele tem e mais desanimado ele fica. Mas, na verdade, o vampiro, ele não sugou a energia do encarnado. Ele fez com que o encarnado gerasse aqueles pensamentos que ele quer ter para ficar naquela frequência vibracional, mas o encarnado gasta energia para aquilo. Então, ele se sente... Então, vocês entenderam? Então, o vampiro, ele não suga a energia, mas ele se nutre dos pensamentos. Então, entra aquele ciclo vicioso de pensamento, 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 e isso é necessário o consumo de energia. Marco, só para a gente lembrar o conceito do vampirismo, posso ler aqui? Está na Enciclopédia Espírita Online. Vampirismo é um tipo de obsessão espiritual caracterizado pela condição de parasitismo psíquico, quando um ou mais dentre os envolvidos, sejam desencarnados, encarnados, e a mescla, né, dos dois, se nutre das forças vitais de suas vítimas, comumente em associação a prazeres viciosos. É, portanto, um processo obsessivo de ordem mais ou menos grave, que consiste no envolvimento de um agente ativo, o vampirizador, o vampirista, e o outro passivo, o vampirizado, havendo ainda casos de ação mútua, quando os mesmos envolvidos ora vampirizam e ora são vampirizados, cuja solução muitas vezes requer uma caridosa intervenção de terceiros, que está acontecendo, em socorro tanto dos vampirizados tanto dos vampirizadores quanto dos vampirizados. É bom a gente lembrar, né? A gente já tinha estudado isso sobre o vampirismo, né? Mas aí... Tem que estar sempre relembrando. Tem que sempre relembrando, porque você vê ali, você acaba fazendo uma associação errada, né? Equivocada, né? Achando que ele está se alimentando do sangue. Duas palavras importantes que você leu aí, né? Parasitismo psíquico. Isso, parasitismo psíquico. Então, o vampirismo é um parasitismo psíquico. Então, o que é parasitismo? Parasitismo é uma relação entre dois seres em que um expolia o outro. O que é expolia? Rouba alguma coisa do outro. Isso que é o parasitismo. Então, o parasitismo psíquico, o que é? É uma relação entre dois seres em que um rouba alguma coisa do outro, e essa alguma coisa é o que é? É a frequência do pensamento. É a frequência do pensamento. A frequência do pensamento. Então, vai fazer com que o parasitado fique naquela onda de pensamento, né? Que são chamados pensamentos repetitivos, né? Repetitivos, né? Quantas fases da nossa vida a gente não teve isso, né? Ao longo da nossa vida, né? Que a gente fica deprimido, fica mal com aquele pensamento que fica se repetindo aí, né? E então, o exórdio de hoje, que está vindo aqui a mensagem para reforçar, né, a questão do zelo próprio. A gente está no dia 1º de janeiro de 2025, né? E a gente precisa ter o zelo próprio, né? A gente precisa cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos, dos 5 sentidos. É isso daí, né? Então, assim, cuidar do zelo próprio é que negócio, né? Por exemplo, nós escovamos dentes todos os dias. Pelo menos deveria, né? Todos os dias. Nós tomamos banho todos os dias. Pelo menos deveríamos tomar banho todos os dias, né? É o asseio corporal. O asseio
espiritual, nós também devemos fazer Todos os dias. constantemente, todos os dias, né? Devemos ter hábito de praticar o asseio espiritual, Interessante. seja no momento que a gente vai deitar, fazer a nossa oração, nossa prece, seja quando a gente levanta, um momento para a gente meditar, entrar em conexão, né, conosco mesmo e com o alto. Então, é o asseio espiritual. Então, nós temos que fazer o asseio corporal e o asseio espiritual. Por isso que eu propus que nós não parássemos em janeiro, né? Porque Para não isso é ficar uma sujinho. exatamente, né? É uma prática que tem que ser constante, né? Que tem que ser constante, né? Então, por isso foi a nossa proposta, né? Então, Marcos, é isso aí. só um Oi? depoimento, para a gente não achar que a espiritualidade tira férias, né? Inclusive, eu até propus isso, né? Da gente tirar uma férias, um recesso. Então, eu estava no Smile, um pouco longe daqui, da minha casa. Aí, daqui a pouco, eu sinto, assim, passar a mão aqui do lado. Tá na hora, você tem meia hora para chegar em casa. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir meia hora para chegar em casa. Pois é. Então, quando né, tivemos a proposta, né? Ah, vamos parar janeiro? Pensei, tá. Aí eu fiquei pensando, né? Durante a semana. E nessa semana, né? A Malu que trouxe a situação, né? Da netinha dela lá de tentativa de suicídio, né, Malu? Que até a Malu pediu para a gente poder fazer a prece, colocar. Eu estou falando aqui porque a Malu permitiu, né? Que a gente falasse e colocasse ela em prece. Então, quando aconteceu isso, não foi, né? Nessa semana, eu falei assim, gente, a gente não pode parar, né? Porque quando a gente para, acontece, a gente fica propenso mais ainda a situações inesperadas. E Né? você vê, Marco, que semana passada ela assistiu. Ela ficou comigo, estava do meu lado. Foi tudo para ela. Pois é, né? Então, assim... Foi aquela menininha que estava do seu lado? Aquela menininha é minha neta. Ah, meu Deus. Então não Pois foi é. à toa, não. Então, assim, foi isso aí. Então, né? Então, voltando, então, o parasitismo psíquico, né, é o vampirismo, tá bom? Então, o Raul está imantado a esses vampiros, né? Está imantado a esses vampiros, porque está na mesma frequência vibracional de pensamento ligados com eles. Ok? Pergunto se alguém tem algum comentário nesse ponto aqui, de vampirismo psíquico, de energia vital das células, de força vital. Ô, Marcos. Marco, o negócio do vampirismo, eu tenho certeza que tem obsessor e vampiros estão vampirizando a minha Nina. Sim. Então, assim, a gente tem que, né, sempre ter em mente, né, aquele conceito que a gente estuda, que, na verdade, nós nos conectamos a eles. Né? Nós nos conectamos quando nós estamos vibracionalmente caídos, né? Com pensamento deficitário, né, Malu? Então, então nós temos que nos tratar para que a gente possa se elevar, né? Então, nós que nos conectamos, na verdade, né? Então, por isso que é uma vigilância diária, né, daqueles que precisam dessa vigilância, né? Nós, em algum momento de nossa vida, precisamos, né? Então, é bom ter essa lembrança. Foi muito bom eu ter ficado esses dias com ela, porque minha filha trabalhando, tem a pequenininha, né? Tem a menina pequena também. Então, eu não saí de perto dela. Ontem que eles foram para o sítio, eu estou descansando, vão chegar amanhã. Uhum. Porque é complicado. Nossa, Marco, não saí de perto dela, rezando. Não pode sair mesmo, não pode. Dormindo com ela,
Não largava ela um minuto. Isso. A E vovó, aí, depois vovó você faz a vigilante. proposta para ela, tá? Se ela quiser participar do nosso grupo, ela vai ser muito bem-vinda. Deixa ela ficar mais fortezinha, né? Isso, Aí, isso mesmo. eles vão viajar. Ela ia para Natal comigo. Aí, de repente, resolveu viajar com os pais. Então, O A Marcos, Bernadette levantou a mão. Oi, Guto, ah, pode falar? A gente abre para a Bernadette. olha só. Quando um drogado luta para fugir da droga, quando um alcoólatra quer dar um baixo, mas ele não consegue, ele luta para sair do alcoolismo, a gente pode dizer que desencarnados estão obsidiando eles. Ou seja, o tratamento não pode ser só químico, só terapêutico. Tem que haver um tratamento espiritual, tá, para elevar o nível vibracional dele para ele conseguir fugir. Seria isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito. É, Pois não? é só um depoimento tem relação com o que Malu está passando. Eu tenho uma cunhada que ela tem uma sobrinha que está com uma depressão horrível e ela mora com os pais, tá bem complicado. E ela, ora está bem, ora está com muito problema. E aí, na casa que ela tem, que ela mora, tem um quarto que foi do avô, que se dizia espírita, mas esse avô ele fez trabalhos negros para algumas pessoas e disse que tinha inimigos, né? E alguns desses inimigos desencarnaram. E eles mantêm esse quarto fechado com tudo que ele tinha dentro. E assim, o que é importante a gente estar estudando, porque ela ligou para mim, minha cunhada, porque sabe que eu estudo espiritismo e tudo, e ela disse, mulher, o que é que a gente faz? Eu disse, primeiro que tudo, abrir todo esse quarto, abrir o quarto, tirar tudo que tem dele de dentro, que é escuro o quarto, entendeu? Tirar tudo que ele tinha dentro, porque não precisa mais de ter dentro de casa um quarto de uma pessoa que faleceu, né? Que desencarnou, e abre esse quarto, dê claridade. Então, assim, às vezes, eu acredito que ela E a está com prática o do espírito. Evangelho, né? Exatamente. A prática do Eu acho que Evangelho. ela está com um espírito obsessor do lado dela também, sabe, Malu? Porque diz que o pai está assim, arrasado, a mãe também, não quer saber da mãe, é bem complicada a história. Mas eu acho que tem a ver com esse ambiente Sim. de espíritos obsessores dentro de casa. E Por aí eu exemplo, orientei nesse sentido. Ela não acredita para ir para um centro espírita, fazer um tratamento e tal, mas eu que orientei, eu disse, vamos começar por casa, por dentro de casa, tirando isso. tudo e abrindo e dando claridade, dando luz para esse ambiente, né? Ele está E bem. propõe para ela o Evangelho uma vez por semana, né? Sim, E fala eu com ela, se ela quiser propus. também participar do nosso grupo, aos moldes do Evangelho, né? Eu propus porque eles que ela não acredita, não quer ir a centro espírita, não quer ir nada. Mas eu propus aos pais fazer o evangelho no lar todos os Isso. dias, né? Eles dois, Ou rezando pelo por menos bem uma vez sério. por semana, né? Pelo É, menos. Né? pelo menos uma Ok. vez por semana. Lá no apartamento da minha neta, que ela estava morando com o namorado, né, e tal, aqui mesmo dentro do condomínio, não tem nada de espírito ruim. Eu vejo, né? Então, nem no quarto dela, nem no outro. Era a figura dele. O rapaz estava cheio de coisa em volta, sabe? Ele saiu, a gente ora e pelo menos limpa, foi tudo com ele. Ok. Ô, Agora eu vou perturbar a menina, né? ô Marcos, Oi, Guto. eu quero insistir um pouco mais naquilo que eu falei. Hum. Seria importantíssimo centros de reabilitação, centros de pessoas nervosas, ter essa consciência, né? Que sem o trabalho espiritual vai sempre haver aquela dependência por causa das influências.
Uhum. Existe alguém que faça um trabalho nesse sentido? Eu sei que tem hospitais que têm médicos que são espíritas e eles trabalham juntamente com a espiritualidade nas suas clínicas. Mas esse centro de reabilitação necessitaria, paralelo à técnica deles, ter essa conscientização. Pois é, mas assim, a pessoa pode fazer o tratamento tradicional, tratamento médico tradicional, e ser somado ao tratamento espiritual em uma casa espírita, Tá né? bom. Tá ok, é. Somado ao tratamento espiritual na casa espírita. Então, se sobrepõem os tratamentos, né? Tá certo. Marco, Oi. só para corroborar com o que você falou, eu acho que também, que está no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, a segunda parte, o capítulo 23, o item 249. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Aí tem uma supressão. Há duas coisas essenciais a se fazer nesse caso: provar ao espírito que não estamos iludidos por ele e que é impossível ele nos enganar. E segundo, esgotar sua paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando ele estiver bem convencido de que está perdendo tempo, acabará se retirando, como faz os importunos a quem não damos ouvidos. Como você falou, né? A questão da ligação mental mesmo. Isso se torna um pouco difícil no momento que a pessoa está subjugada, aí que entra a oração da mãe, da tia, da avó, dos amigos mais próximos, fortalecendo, né? Fazendo aquela corrente de oração para que envolva a pessoa que está obsediada, né? E que aos poucos ela vai conseguindo, por ela própria, por zelo próprio, se emancipar o seu pensamento e sair dessa vibração, né? Porque na hora que ela sair do canal da vibração, da linha que está com o outro, ele mesmo não vai querer perder tempo. Exatamente. Muito bem. Ok, então podemos passar para frente, né? Então, vamos lá. Poucas vezes em toda a vida, todo mundo se encontrou aí? Ok? Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. Então ele está falando da situação dos matadouros, né, que ele está vendo. As cenas mais tristes das zonas inferiores, que até ali puderam observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouros cheios de entidades perversas, o que significava tudo aquilo? Lembrei-me os reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali naquele quadro horripilante a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como em outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou: por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Então, Essa é forte. Então está nos convidando, né, a sair da nossa concha, do nosso casulo, né, da nossa pequenez. Quando nós nos fechamos, nós nos tornamos pequenos. Quando nós nos abrimos o cérebro, né, nós nos agigantamos. Então,
Alexandre está dizendo aí. Quebre a concha da interpretação pessoal. Porque quando nós nos fechamos apenas aquele círculo fechado de nossa interpretação, nós perdemos muito. Então, quando nós abrimos a mente para ver com outros olhares o que está acontecendo na nossa vida, nós percebemos muito mais além. E aí ele está falando, venha para o campo largo da justificação. Então, aqui é interessante nós lembrarmos, na época do Cristo, o que era uma pessoa, o que era ser justificado, né? Era se tornar justo. Mas na época do Cristo, se tornar justo era aqueles que cumpriam a lei mosaica. Isto que era a pessoa justa. Então, naquela época, ser justo era uma pessoa que cumpria 3 pontos. Então, para uma pessoa ser justa à época do Cristo, era necessário observar o Torá, e nós lembramos que o Torá é a Sagrada Escritura, né, o Antigo Testamento, que é o Torá. Então, ser justo primeiro era aquele que seguia o Torá, mas seguia rigorosamente os mandamentos da lei, inclusive as práticas de sacrifício, de guardar o sábado, a pureza ritual, tinha que seguir toda a lei. Além disso, para ser justo, além de seguir o Torá, eles tinham que praticar a piedade religiosa. Mas piedade religiosa era fazer o jejum, fazer orações em locais públicos, praticar o dízimo, isso que era piedade religiosa. Então, ser justo era seguir o Torá, praticar a piedade religiosa, e era a necessidade de ser visto como íntegro, uma pessoa íntegra. Mas ser uma pessoa íntegra à época de Cristo era aquele que não transgredia os preceitos da lei, do Torá. E mais, fazendo isso, tinha que ter boa reputação diante da comunidade. Então, ser justo à época do Cristo eram esses 3 passos. Seguir a lei, o Torá, praticar a piedade religiosa e ser visto como um íntegro. Então, nessa época do Cristo, a justiça, né, ela era primeiramente associada com o quê? Com o cumprimento da lei mosaica e com os costumes judaicos. E aí vem o Cristo não para destruir a lei, mas para fazê-la cumprir conforme os desígnios do alto. Então, Cristo, ele revela para nós o quê? Que a verdadeira justiça, ela não está conectada com ações externas, nem com reconhecimento público. Então, Cristo veio para nos mostrar que a justiça, ela reside no quê? Na sinceridade do coração. A justiça, ela reside no amor. A justiça, ela reside na humildade. A justiça reside na prática da caridade. Então, Cristo veio para mostrar que a justiça era ligada a esses detalhes. Sinceridade do coração, amor, humildade e a prática da caridade. Então, uma pessoa justa na época do Cristo
era uma pessoa que Cristo veio para demonstrar que buscava viver em harmonia com os princípios divinos. Princípios divinos. Reconhecendo que as próprias falhas da pessoa, suas próprias falhas, e esforçando por quê? Para o aprimoramento espiritual. Então, Cristo veio mostrar que o campo da justificação é esse campo de conexão com o divino, através da prática do amor, a prática da caridade, né? Então, quando Alexandre faz esse convite para abandonarmos a nossa concha da interpretação pessoal e ir para o campo largo da justificação, nós conseguimos entender que esse campo da justificação com Cristo é o campo de conexão com a divindade. O campo largo da justificação era o campo largo de procurarmos ações que nos leve a praticar a caridade, que nos levamos a desenvolver o amor ensinado pelo Cristo, né? Então, era isso daí. E aí, Cristo, ele ensina, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas, no capítulo 18, nos versículos 9 a 14. Então, Lucas, ele começa a relatar nesses versículos, há alguns que confiavam, dizia Lucas, alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos, né? Então ele está falando dos fariseus, dos publicanos, né? Então olhava e percebia que eles, os fariseus, os publicanos, os saduceus, eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Está tudo errado, né? Se consideravam justos, estava no campo da justificação, da lei mosaica, desprezando o próximo. Então, aí Cristo, Lucas fala, para esses, Cristo explicou o seguinte, através de uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo, né? Então, veja, né? É a conversa com ele mesmo, com mais ninguém. Então, o fariseu, ele reza consigo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo em tudo que ganho. Então, veja, né? Jejuar e dar o dízimo estava dentro da lei, do Torá. Dentro da lei. Então, ele, praticando esses princípios da lei, ele achava que ele estava no campo largo da justificação. E aí Cristo continua. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Então, 2 pessoas. Uma que fala consigo mesmo e se exalta perante humilhando o próximo. E o outro que pede perdão pelos seus pecados. E aí Cristo completa. Eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, ou seja, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então veja, a justificação do Cristo, o campo largo da justificação do Cristo, como que é, né? É aquela conexão com o divino. Então, quando Alexandre ele traz para a gente isso, quebre a concha da sua interpretação pessoal e abre o seu coração para ações
que te amplia a alma, né? Te possibilitando a conexão com o divino, através da prática do perdão, da caridade, do amor, né? Então, é essa a dica que Alexandre está nos dando nessa frase. Pergunto se alguém tem algum comentário para fazer diante disso. Não? Ok. Então, vamos continuar. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crostas, os açougues mais diversos. O Alexandre está falando com o André Luiz, né? A gente não já visitou, quando encarnado, açougues dos mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar na matança de porcos. Alexandre dizendo. A carcaça de carne e gordura significava abundância na cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio, né? Então, Alexandre fala para nós agora, nesse momento, né? Cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Então, nos mostrando aí que alguns de nossos irmãos, e até nós mesmos, em momentos de nossa evolução, nós permanecemos estagnados dentro do nosso processo evolutivo por inércia nossa, por estagnação nossa mesmo, né? Então, mostrando a necessidade da oração e da vigilância, nós observarmos a importância de medidas que nos coloquem em movimento dentro da lei do Cristo. Nos colocar em movimento dentro da lei do Cristo é nos colocar em prática das leis divinas. Prática das leis divinas. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da igualdade, né? É isso. E aí, dentro desse tópico, né, de cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio, nós lembramos de Augusto dos Anjos. Né? Augusto dos Anjos foi um poeta do fim do século XIX e início do século XX, que quando ele desencarnou, ele volta a Chico Xavier em espírito e dita alguns belos poemas inéditos para Chico, que Chico coloca no seu primeiro livro que é publicado. Então, o primeiro livro que foi publicado por Chico, em 1932, né? Chico tinha 22 anos, e Chico é de 1910. Então, no primeiro livro que Chico publica é o Parnaso de Além Túmulo, né? Então, Parnaso é uma coletânea de poemas, que significa Parnaso, de Além Túmulo, porque esses poemas foram ditados por aqueles que já desencarnaram. E o sexto poema, ditado por Augusto dos Anjos nesse livro, Parnaso de Além Túmulo, chama Poema Evolução. Poema Evolução. Mostrando para Chico
nas letras de Augusto dos Anjos a beleza do processo evolutivo, mas que só acontece se nós nos entregarmos à lei divina, às leis divinas. Então, Augusto dos Anjos diz para nós, através de Chico, nesse poema chamado Evolução, que contém 6 estrofes, dizendo para a gente o seguinte, na primeira estrofe: se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulso e de instintos, rudimentos dos seres planetários, o que é isso? Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, né? Se a gente visualiza desde os princípios embrionários é o início de tudo. Início de tudo. Se nós tivéssemos esse olhar de analisar os princípios embrionários, o início de tudo, e a cadeia de impulsos e de instintos dos seres planetários, então, o início de tudo e o processo evolutivo, desde o princípio vital colocado pelo Big Bang, essa energia espalhada é o princípio vital espalhado para nós, e esse princípio vital é possível, então, começar a formar as primeiras células, os primeiros impulsos e instintos, ainda não tenho a consciência, né, dos seres planetários, ou seja, dos seres que se começam a se formar, mas os vários planetas do universo que estão sendo formados, então, por isso que Augusto dos Anjos fala, se devassássemos os labirintos desses eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos que vão se gerando nesses seres planetários, aí na segunda estrofe, né, Augusto dos Anjos nos fala, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável. Então, se nós pudéssemos visualizar tudo o que a poeira cósmica elabora, então o que é a poeira cósmica, né? Então, a poeira cósmica é o fluido cósmico universal. Poeira cósmica é o fluido cósmico universal, é o que foi gerado pela intenção do Criador, envolvendo tudo que estava sendo criado. Então, tudo que essa poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, né, que o universo ele está em eterna criação constante, por isso que em sua atividade interminável, então, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável, né? Então, o que a poeira cósmica está elaborando em sua atividade interminável, gerindo o anseio da vida, né? A necessidade da vida, percorrendo o espaço de todo o universo, nessa criação constante. E aí Augusto dos Anjos continua, veríamos o evolver dos elementos das origens súbitas às asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. Então, o que ele está falando aqui? Se nós pudéssemos observar isso tudo que está sendo criado, veríamos o evolver dos elementos das origens das súbitas asceses, ou seja, a gente veria os elementos básicos evoluindo as súbitas asceses, as súbitas ascensões, né? As evoluções, as ascensões no processo evolutivo, transformando-se em luz, em sentimentos, né? Nós vimos lá os embriões, os instintos, quando vai evoluindo, vai se transformando-se em sentimento, os instintos vai se transformando em sentimento. E aí, o assombroso prodígio das esteses são êxtases, né?
Então, quando acontece esse processo evolutivo dos embriões, dos instintos em sentimentos, gera um êxtase sentido por nós, né? E aí continua Augusto dos Anjos dizendo para nós, no profundo silêncio dos inermes são os seres simples e ignorantes, ou seja, no profundo silêncio desses seres que estão sendo criados, simples e ignorantes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares, né? Então isso é bonito demais, né? Porque o princípio vital, ele foi lançado na explosão, criando tudo. Então, o princípio vital, essa energia. E esse princípio vital é ele que é atribuído na formação do espírito simples e ignorante. E esse espírito simples e ignorante, ele espera para poder encarnar, o processo evolutivo se completar, as rochas se desenvolverem, o princípio vital, nas plantas, nos vermes, que são os primeiros animalículos, até chegar até nós. A mesma luz está em tudo, até nos corpos das estrelas, né? Do simples ao complexo, nós ficaríamos vislumbrados. Augusto dos Anjos nos fala que é que nos invisíveis microcosmos, ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades, ou seja, é que nos invisíveis microcosmos, né? O que é microcosmos? São os fragmentos microscópicos. Então, se nós pudéssemos observar o que estava começando a ser criado, as primeiras células, a energia vital que está lá dentro, que nós estudamos, né? Essa energia vital, tudo é clarão, ou seja, está ligado, está presente em tudo no cosmos. Imensidade nas imensidades. E finalizando, né, esse poema sobre o processo evolutivo, Augusto dos Anjos fala, nós já fomos os germes das outras eras, né? Evoluindo, falou das rochas, evoluindo para as plantas, evoluindo para os primeiros animalículos, os germes. Então, nós já fomos germes. Esse princípio vital que nós temos hoje estava contido nas rochas, nas plantas, passando para os vermes, enjaulados nos cárceres das lutas, né? Então, esse princípio vital estava enjaulado nos cárceres das lutas. O que é? Nas várias reencarnações que nós tivemos, que nós não conseguimos evoluir por erros repetitivos, por isso que se geram cárceres, até que sejam rompidos, né? Viemos lá dos princípios das moneras. As moneras são esses seres mais simples, buscando as perfeições absolutas. Então, o processo evolutivo gera isso, a perfeição. E sabemos que a perfeição é nos aproximarmos da divindade. Então, Alexandre nos está dizendo, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio, né? Até que, está falando aqui, que essa última estrofe de Augusto dos Anjos, né? Enjaulados nos cárceres das lutas, né? Então nós permaneceremos enjaulados nesse cárcere evolutivo nosso, até que nós consigamos romper e ascender, e ir evoluindo de degrau em degrau. Ok? Poema Evolução de Augusto dos Anjos. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse processo evolutivo, desse rompimento de cárcere, dos processos reencarnatórios? Não? Ok, então vamos continuar. Então, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano da elevação, devemos guardar
a disposição legítima de auxiliar, sempre mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo, né? Então, é a exemplificação do Cristo. Entrar no campo largo da justificação do Cristo é isso. Exercer sempre a possibilidade de ajudar o próximo à prática da caridade. A advertência fora utilíssima, diz André Luiz, né? Depois de ter essa explicação toda e puxão de orelha de Alexandre. A advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma, a preceito, retificando-me a atitude mental. Olha que interessante, né? Retificando-me, ou seja, corrigindo-me a atitude mental. Né? Quantas vezes é necessário isso, né? Que nós retifiquemos a nossa atitude mental, né? Estou com uma atitude mental me levando para um pensamento repetitivo que não faz bem para mim. Opa, deixa eu retificar minha atitude mental. E muitas das vezes, a retificação de uma atitude mental nossa é como uma conversa amiga. A gente conversa com um amigo, né, que tem um astral bom, uma conversa boa, que nos eleva e nos possibilita ter uma energia para que a gente saia daquele arcabouço mental que a gente está se envolvendo, né? E aí André Luiz fala: encarei sereno o quadro sob os meus olhos e notando que me reequilibrara. Olha que bacana, né? Através dessa conversa, André Luiz já se reequilibrou no pensamento errado que ele estava tendo. Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, né? Autômato, por exemplo, é um vegetal, que só faz, tá ali, parado, fixo, né? A vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos, quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. Acharam Raul. Está ali, vibracionalmente imantado àquela região sanguinolenta. Que? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa. Como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhe as forças vitais, depois de lhe explorarem o corpo grosseiro. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, temperou. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvia da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul, ou seja, pega a sua mão direita e coloca na fronte de Raul, na testa de Raul, e envolveu em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou lançando de horror. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes, mais corajoso, replicou de voz alta: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Enquanto se retiravam, os verdugos, apressadamente, como se temesse,
algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdi-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciados com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicídio, sabiam eles que estávamos presentes e, embora fugissem medrosos, alvejavam-nos zombarias. Alguém quer fazer um comentário até aqui? Não? Ok. Então, vamos continuar. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por finda a operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduziu para fora, a caminho do campo. Falou-me bondoso: não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que possa interessar. Então, Alexandre vai, coloca a energia vibracional nesse irmãozinho mais elevada, possibilitando elevar a sua frequência vibracional, saindo da frequência vibracional dos irmãozinhos que o estavam vampirizando, né? E continua André Luiz dizendo, recomendou-me amparar um novo amigo que parecia inconsciente de nossa colaboração. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sobre a árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Impressionado com seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsistência. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos. Pergunto se tem algum comentário a fazer nesse momento. Não? Então, eu convido a todos nós pararmos por aqui, para nós finalizarmos o encontro de hoje, nesse ponto, e pergunto se tem algum voluntário para a prece final hoje. Eu faço. Tudo bem, Isabel? Agradecendo a essa noite de estudos, o privilégio de participarmos de tão rica aprendizagem, tantas minúcias que a gente fica até sem palavras. Agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a todos aqui presentes, convido que oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos, obrigada. E fiquei impressionada com 1 milímetro
a quantidade de energia. Pois é, 1 milímetro cúbico de sangue, 1 né? milímetro cúbico. Muito bom, muito bom. Excelente, pessoal. Então, Até quarta-feira. 5 a todos, né? Continuemos ligados nesse estudo toda quarta-feira, né? Eu vou fazer uma viagem. Faça A abordagem. Adriana e a Liana vão coordenar os encontros, né? Todos peço que participem dos encontros e auxiliem, né, na condução, porque o estudo é feito por todos. Então, quando todos comentam, quando todos teclam os seus comentários, né, fica um estudo enriquecido. Pois não, Liana? Não, só acrescentar que eu e a Adriana e Everton também E o vai Everton, participar no perdão. próximo encontro, né? Hoje é porque ele não está em casa. E onde ele está não pôde se fazer presente. Muito bem. Eu vou estar viajando de carro, então estou indo para Minas de carro, então é uma viagem longa. E aí, onde eu estiver parado, se tiver com internet para participar desses encontros, né, eu vou tentar conectar para poder participar, mas eu dependo da internet. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite a todos, um abraço. Boa noite, um Boa abraço. noite. Boa noite, boa viagem. viagem. Boa viagem. Obrigado. Segunda-feira eu estou voltando para casa. Boa Certinho. viagem, Malu. Obrigado.